Conheça a verdade e a verdade te libertará. E aí um daqueles que estavam presentes falou, mas, mestre, nós não somos escravos. E por quê que você diz para que a gente se liberte? E o Cristo responde, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete a iniquidade é escravo da iniquidade. E nós vamos pegar este fio hoje. Conhece a verdade e a verdade te libertará. De que verdade que nós estamos falando? Da verdade maior de Jesus, que o Espiritismo vem como o cristianismo redivivo nos transportar. A verdade de que nós precisamos nos libertar. O homem, o espírito, quer liberdade, quer seguir pelo seu caminho. E na nossa reencarnação, nós ficamos presos a tanta coisa. A maledicência, aos vícios morais e físicos, aos nossos conceitos, aos nossos preconceitos. E a gente acha que liberdade é se fazer aquilo que se quer. E, na verdade, isso é libertinagem. Liberdade é fazer aquilo que se pode. E para o espírita, para o cristão, a liberdade é compreender e seguir com os ensinamentos de Jesus. E diante disso, nós vamos tocar num assunto que até bem pouco tempo era mesmo um preconceito. Vamos falar de hanseníase. Quem aqui já ouviu falar de hanseníase? Alguns. Quem aqui já ouviu falar de lepra? Somente no Brasil, o termo hanseníase é utilizado. Ainda há alguns anos atrás, em 17 países da América do Sul e da América Central, utilizavam, e Portugal, utilizavam o termo hanseníase. Hoje, somente o Brasil utiliza o termo hanseníase. Tanto é que em 1974 foi colocada uma lei proibindo a utilização dos termos lepra, leproso, leprosário, Lázaro, lazarento, doença de Lázaro, morféia, portador de morféia. E foi utilizado o termo hanseníase em homenagem ao descobridor do bacilo que levou o seu nome, o cientista da Noruega, Gerard Armauer Hansen, que descobriu em 1874 o micróbio que contaminava e que proliferava a antiga lepra na Europa, na África, nos Estados Unidos. Um micróbio chamado de bactéria, da forma de um bastonete, e por ter essa forma de bastonete, recebe o nome de bacilo, e bacilo de Hansen, em homenagem ao Hansen. E aí ele foi estudando, até então, lepra. E aí se descobriu que, na antiguidade, lepra era todo local que descamava
defumava, descascava, e toda a doença, isso está no Levítico, que é um dos livros do Velho Testamento, um dos livros deixados por Moisés, onde toda a pessoa que tivesse uma doença de pele, que não se curasse no prazo de 15 dias, era considerado lepra. A partir deste instante, ele ia para os acampamentos, longe das moradias, longe das cidades, para conviver como seus iguais. Tinha que andar com uma fantasia, para que logo ao longe se visse, já sabia, ali vai um leproso. Um pano sobre a boca, um lençol sobre a cabeça e nas mãos uma matraca. Aquele instrumento que os vendedores de biju ainda usam, né? Quando acionado, vai clec, 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 clec. E essa era a matraca. Assim que eles vissem que alguém deles se aproximava e que não se apercebia de que ali ia um doente, ele tinha que se anunciar: leproso, leproso, leproso. E aí, lá para as bandas de Jerusalém, tinha um vale, onde era chamado o Vale dos Leprosos. E foi ali que, mais tarde, depois da morte de Jesus, a Madalena foi para tomar conta daqueles que ela adotou como filhos do coração. Voltando à nossa hanseníase. O que é a hanseníase? O que a ciência nos diz? Hanseníase é uma doença de baixa contagiosidade. Isso é, não se pega a um simples toque, a um olhar, a um aperto de mão com o indivíduo que a tem. Ela tem 4 tipos. Hoje, a ciência diz 2. Mas até há bem pouco tempo atrás, se dividiam em 4 tipos. A forma inicial, a forma que não tem tanto contágio, a forma contagiosa e a meio a meio. Então aí, quando se tinha dentro de uma casa um indivíduo que aparecesse com nódulos na orelha, com nódulos ou manchas no corpo, e que essa mancha com uma característica primordial de, quando se cutucar no interior da mancha, onde se colocar quente e frio, ele não sente. Então, imaginem você ter uma mancha dessa nas costas, como que você vai ver? Ou nas nádegas, onde fica coberto. Quando se apercebia que era a hanseníase, já passou muito tempo do tratamento. E isso acontece ainda hoje. Então, aí, o que é necessário para se contagiar como bacilo de Hansen? Que se tenha um contato íntimo e prolongado com um portador de hanseníase. Íntimo e prolongado é morar dentro da mesma casa. Que esse portador de hanseníase seja a da forma contagiosa. 4 formas, somente uma é constatada de contagiosidade. Que esse
portador de hanseníase não esteja em tratamento. O tratamento é feito no posto de saúde, na UBS, com a medicação dada gratuitamente pelo SUS. E que, principalmente, o indivíduo são não tenha o anticorpo contra o bacilo de Hansen. Então, para se ter a hanseníase, se precisa desses 4 elementos juntos. Não é um elemento ou outro que vai contaminar ou que a gente vai ser considerado portador de hanseníase. Essas formas é que vão dar as características da doença. A forma inicial, ela é apenas uma mancha. Entrou em tratamento, 6 meses, está curado. A forma tuberculoide, que é a menos contagiosa, mas ela vai causar o quê? As deformações, as atrofias. Quando não pega de início. Entrou em tratamento, 6 meses alta. A forma virchoviana, ou a multibacilar, que é a que tem uma grande quantidade de bacilos no organismo. Tratamento de 1 ano, se faz o exame de pele, exame de muco nasal. Com 1 ano se faz esse novo exame, mais 6 meses, alta. E a dimorfa, 2 formas no mesmo indivíduo. Também, humano, alta. 1 ano e meio, no máximo, com um acréscimo do tratamento. Como eu havia falado anteriormente, nós, 90% da humanidade, já nascemos com as defesas contra o bacilo de Hansen. É a única doença que a gente nasce ou com anticorpo ou sem o anticorpo. Todas as outras doenças nós vamos adquirindo através da nossa vida. O bacilo de Hansen, não. Ou você nasce com as defesas, ou você não nasce. Por causa disso, dá dificuldade de vacina. Porque não tem como pôr o anticorpo dentro de um corpo que não reage a ele. E como que a gente vai se contaminar? Por quê? O convívio traz, entre aspas, a contaminação. Saliva, espirro, a secreção das lesões em contato. Então, isso tudo, anos e anos e anos, com uma pessoa que não tem o anticorpo e o outro não está em tratamento. Fica difícil. Tanto é que Hansen e mais 145 estudiosos, cientistas da época, inocularam em si o bacilo da até então lepra. E não tem na história da ciência que algum foi contaminado. Inoculou em si próprio. Mas por quê? Tem um anticorpo que acolhe, mata, não deixa desenvolver. Até então, antes de 1945, todo aquele que se apresentava como portador de hanseníase, na época lepra mesmo, era tirado da sua casa.
levado para os temidos leprosários. No Brasil, nessa época, eram 35 hospitais, dividido nos mais variados estados. Só em São Paulo eram 5. Pela quantidade de pessoas acometidas. E aí não era só a pessoa que levava o preconceito, o estigma, a marca de ser um leproso. Toda a família levava a mesma marca. Porque o que se dizia? Filho de leproso, leproso era. Aí se perdia emprego, os vizinhos não passavam na sua porta porque não queria ter um vizinho leproso. E o medo, que se achava que se pegava no copo, se pegava nas roupas, ou ele passando na sua porta, o próprio ar já estava contaminado. Mas isso veio lá da nossa história, lá de 5.000 anos atrás, na época do Egito. Quando Moisés tirou o pessoal do Egito, veio muita gente doente. E para que não contaminasse todo o povo, eram exilados. E isso, na verdade, nós trazemos até o dia de hoje. Hoje, não se tira mais de suas casas. Hoje, tratamento é feito facilmente, mas o preconceito ainda fica. E o mais interessante, se nós avaliarmos na nossa família, toda família tem um tio, uma tia, um primo esquisito, que vivia com eles de uma hora para outra, foi não se sabe para onde, e parece que aquela pessoa morreu. Não se fala mais nele, porque tinha que ser assim. O indivíduo, pai de família, deixava o seu lar para ir para o hospital e deixava um documento assinado para a esposa, dando a ela o direito de se casar novamente e constituir uma família. Porque ele estava morto para a sociedade. Porque se sabia pelas medicações da época que se entrava no hospital e não se saía de lá nem morto, porque em cada hospital tem um cemitério. A mulher, a mesma coisa. Aí, dentro do hospital, se conhecia uma outra pessoa e se casavam entre si, com a autorização do diretor do hospital ou a autorização do secretário da saúde da época. Por quê? Se achava que 2 leprosos iria ter o quê? Um leprosinho. E acontecia às vezes. A criança era tirada, nascia, era tirada, não dava a primeira mamada. Era tirado da sua mãe e levado para um orfanato exclusivo de filhos de leprosos, que eram chamados de preventórios. Em toda a cidade que tinha um leprosário, havia também um preventório. E aí, para que isso não acontecesse, o que eles faziam? Davam para os rapazes drogas que aumentavam muito a temperatura do organismo. Era febre altíssima de muitos e muitos dias. Para quê? Para que se matassem os espermatozoides e se esterilizassem os homens. Para o que era pior? Se esterilizar o homem ou se tirar de uma mãe um filho?
Para eles, na cabeça deles, quando não tinha a medicação exata, como veio depois de 45, era exatamente isso. Então, tinha que ser o dano menor. E o dano menor era a esterilização. Cada hospital tinha aproximadamente 5.000 pessoas. E ali eles tinham que viver. Eles tinham deixado tudo, tinham perdido tudo. O nome dele tinha sido mudado, ele tinha morrido para a sociedade. Entrava, fechava-se os portões e pronto. Um ou outro da família, principalmente pai e mãe, né? Iam visitar. Como era a visita? Entrada do hospital. Tinha um corredor com 2 muros baixos. O visitante ficava do lado de cá de fora. O corredor com um guarda para cima e para baixo. E o paciente do outro lado. Era assim que se visitava. Não se tocavam, não se abraçavam, não se beijavam. Quando muito poderia ser levado alguma coisa. Uma fruta, um mantimento. Mas o Estado dava tudo. Então, eles não precisavam de muita coisa. E aí, só falar assim, ô filho, você está bem? Aí, pai, eu tô. E lá em casa, como que tá? Você imaginou, gente? A situação? E eles foram fortes e passaram por isso. Evidentes que muitos não aguentaram e se mataram. Então, as histórias que nós temos são imensas. Muitos, principalmente filhos de pessoas abastadas, os pais quiseram matar os filhos. Levando um bolinho com um veneninho ali, uma cicutinha. Por quê? Era vergonha ter um leproso na família. Por causa disso, que quem tem, até hoje, é segredo de Estado, gente. É segredo de Estado. E aí a gente pergunta, aí veio 1945, estavam na Europa, estavam testando uma droga para tuberculose. E logo depois do término da Segunda Guerra, a quantidade de tuberculose era muito grande. Se testou uma medicação que não dava certo para tuberculose. Como o micróbio da tuberculose e o micróbio da hanseníase são parentes. Falou, vamos dar, então, vamos testar para a lepra. E deu certo. Que é o que se usa até hoje, a dapsona. Aí, o diretor do hospital do Padre Bento, em Guarulhos, foi para a França, fez lá um curso, trouxe para cá, para o Brasil, a medicação. Aí, depois de 5 anos, viram o quê? Que começou a dar resultados positivos. 10 anos, muitos tinham já, não tinham, no exame de pele, no exame de saliva, de muco, não tinha mais o micróbio. Mesmo assim, ainda deram mais 5 anos. Em 65, porque veio para cá em 1950, em 65 falou, bom, cura da lepra. Vamos abrir o portão dos hospitais. O pessoal que está aqui dentro vai embora. Vai embora para onde, gente? Para onde ele vai embora? Se na casa dele, se era o marido que estava lá, a mulher
já estava com outro companheiro. Se era a mulher a internada, o marido já estava com outra companheiro. Como que ele ia chegar lá e falar, gente, voltei? Não. Aí mesmo eles curados, permaneceram dentro dos hospitais. Aí eles falaram assim, bom, então vamos fazer uma coisa. O hospital está muito cheio. A gente vai dar um dinheirinho para vocês, uma terrinha, sai do hospital e mora em volta do hospital. É o que a gente chama de vila de egressos. Todo hospital tem um bairro em volta onde abrange o hospital. Então, aí muitos, então vamos, né? Pego minha véia aqui e vou embora, né? Vamos montar uma casinha. Saiu do hospital, não volta mais. Com o tempo, foram ficando também sem os recursos de medicação. Por quê? O portador de hanseníase não tem só hanseníase. Ele tem diabetes, ele tem pressão alta, ele tem diarreia, ele tem tudo, como nós. Não é só de hanseníase que ele tem que se tratar. E aí, aqueles que estavam confortáveis fisicamente, não mental e moralmente, dentro de um hospital, como que ficaram? Na Pimbaíba. E aí foram vindo os filhos, os netos, e hoje são os bairros em volta dos hospitais. Em Pirapitingui, em Itu, é Vila Martins. E em Guarulhos é também a Vila de Padre Bento. E assim vai indo. A vida deu um outro rumo para eles. Só que aí, mais tarde, veio uma outra medicação, um antibiótico, a rifampicina. Isso já mais aqui para 70, 74. Aí realmente se constatou, aquele que está contagiando, que é o dimorfo ou o virchoviano, tomou a medicação, no prazo de 15 dias ele já não contagia mais. Porque aquilo faz os exames, não dá mais nada. O que não pode é deixar estragar o corpo. Por quê? Quando você tem poucos bacilos no organismo, o bacilo tem uma preferência pela pele e pelos nervos superficiais do corpo. Você tem pouco bacilo. O anticorpo vai buscar o micróbio. Onde que está o micróbio? No nervo. O anticorpo vai lá e inflama o nervo. Inflamação do nervo vai causar as atrofias, vai causar as anestesias. Mas a lepra, o pedaço cai pedaço de dedos, cai pedaço de nariz. Não. O que faz isso é a necrose. Por quê? Você fuma. Você não tem sensibilidade na ponta do dedo. Você queima uma vez, você queima uma, você queima duas, infecciona, o tecido morre, tem que amputar. Então, aí são as histórias que a gente ouve por esta vida. Hoje, você vai lá na UBS, você toma na frente do enfermeiro, você vai tomar 3 medicações. Na frente dele. Aí, 2 medicações você leva para casa que você toma uma vez por dia. Acabou. Antigamente, tinha uma medicação, a clofazimina, que deixava cinza a pele. Você olhava a pessoa, ela tinha uma coloração cinza.
Hoje, ela deixa bronzeadinha. Já não é cinza é feio. Fica bronzeadinha. Mas quem convive com a pessoa percebe o brilho da pele dela, que não é a mesma. O andar dela não é o mesmo. E aí a gente diz assim, poxa, tem medicação de graça. A coisa já não está tão feia assim, não se interna mais. Mas por que o Brasil está em segundo lugar em portadores de hanseníase do mundo, só perdendo para a Índia? Aí nós vamos voltar na lepra lá atrás. O preconceito. O estigma. Quem é que quer ir no posto de saúde do lado da sua casa para tomar o coquetel de medicações? O vizinho vai ver. A professora do seu neto vai saber. O padeiro. O pessoal que trabalha na UBS, as agentes de saúde, moram todas ali no bairro. Então, conhece quem é, quem não é. E eu vou me matricular ali? De jeito nenhum. Vou arrumar um novo endereço e vou me matricular. Se eu moro em Santo André, eu vou me matricular em Guarulhos. Se eu moro em Guarulhos, eu vou para Campinas. Certo? Eles nunca fazem o tratamento na sua região. Quem faz o tratamento ali dentro são outros que vêm de fora com endereços dali, porque a gente de saúde vai na casa e a pessoa não mora ali. Mas mora ali um conhecido, mora uma pessoa de bom coração que deu a ela, que cedeu a ela o endereço. A gente viajando pelo Brasil, nós falamos de hanseníase há 40 anos pelo Brasil todo. Agora que a gente deu uma paradinha, mas foi pelo Brasil todo. E a gente viu casos, isso eu vi em Goiânia, na rodoviária de Goiânia. A moça sentou do meu lado e a gente conversando, eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu vim de São Paulo, vou fazer umas palestras sobre hanseníase, e ela fala assim, a hanseníase lepra, né? Eu falei, pois é. Eu perdi o meu emprego na semana passada porque o meu namorado foi constatado com uma doença faz um mês. E muitos outros casos. Você já imaginou você ter dentro da sua casa um que pode ter a tarja leproso? Porque quando a gente fala, é hanseníase. Tá. É hanseníase, de vez em quando aparece na televisão, lá na cultura, de vez em quando jogam lá, né, da Secretaria da Saúde ou do Ministério da Saúde, uma campanha. Gente, não fica uma semana. Acabou. É isso que tem que fazer. Nós íamos fazer uma entrevista num programa de televisão, isso quando eu era magra, gente. Ela tem quase 40 anos. A gente ia fazer uma entrevista com os apresentadores, alguns médicos. Aí veio uma proibição da Secretaria da Saúde do Estado. Hanseníase se trata no médico, não se trata em televisão. E a gente fala, poxa, mas por quê que não pode ser falado? Aí a gente vai para a parte da economia. Quem é que vem para o nosso carnaval? Estrangeiro, não vem para cá? Né? Quem é que vem para as outras festividades no Brasil? Gente de fora. Quem é que vai querer vir
para uma terra que está em segundo lugar em números de portadores de hanseníase? Ninguém. Então, as divisas nossas também vêm com isso. Nisso, um amigo nosso, um conhecido nosso, se correspondia, a esposa dele se correspondia com um portador de hanseníase dentro do hospital de Pirapitingui, em Itu. E aí, um dia, ele e a esposa foram visitar Pirapitingui. Num domingo, ensolarado, entraram aos portões do hospital e tomaram um choque, porque ali era o portão do hospital, mas lá dentro é uma cidade. Todos os hospitais antigos leprosários são assim. E viram que naquelas ruas só tinha eles. Pleno domingo, não tinha ninguém. Aí conseguiram achar, souberam que lá no fundo de uma rua tinha um centro espírita. Foram lá no centro espírita, foram conversar com o seu Marciano, isso, seu Walter Venâncio e a sua esposa. E o seu Marciano falou assim, não, mas isso daqui é um deserto. É assim, é a vida toda assim. Ninguém vem visitar ninguém aqui. Não tem. O que aumenta um pouquinho é Dia dos Pais e Dia das Mães. Fora disso, não tem mais ninguém. Nessa época, seu Walter Venâncio fazia parte da USE da região, UDE na época, depois USE, da região de Santana. E ele visitava vários centros e conhecia vários dirigentes de casa espírita. O que ele fez? Saiu convidando o pessoal para, no dia 9 de janeiro de 1975, fossem numa caravana visitar o hospital de Pirapitingui, que lá precisava de cadeira de roda, e levar o sabonetinho, né? E aí é que se percebeu que as únicas pessoas que estavam ali, ele conseguiu naquele dia reunir 100 pessoas. E ficaram da parte da manhã até a tarde e voltaram. Eu falei, poxa, mas foi só esse dia. E aí ele resolveu, a cada segundo domingo do mês, levar uma quantidade de pessoas para o hospital de Pirapitingui. E foi assim que jovens, idosos, mais idosos ainda, freiras, pastores protestantes, começaram a adentrar o hospital de Pirapitingui. Poxa, mas só Pirapitingui e o hospital de Santo Ângelo, em Mogi? Então vamos lá? Vamos no quarto domingo do mês? Então vamos. E o Padre Bento? Padre Bento só dá para ir no sábado, em Guarulhos. Vamos também? Vamos. E naquele tempo tinha muito jovem. Hoje, as crianças cresceram, os jovens ficaram velhos e os velhos já estão do lado de lá. Né? Então, era uma grande festa, porque a gente se encontrava com pessoas de várias casas espíritas. Nós estamos acostumados com a nossa. Aí a gente via que um dava passe de um jeito, outro dava passe de outro, um falava uma coisa, outro falava de outra, era uma grande... E aquilo, com 18 anos, tudo é novidade. Aí que falou assim, bom, mas a gente tem que usar da fé raciocinada, certo? Certo. Vamos estudar hanseníase. Fizemos curso de hanseníase com o Dr. Abrão Rutenberg, que ele é que trouxe da ONU para cá a possibilidade de mudarmos o nome de lepra para hanseníase. Nós fizemos um curso de hanseníase na sala dele, do apartamento dele, na Brigadeiro com a Paulista. Todo mundo sentado no chão, porque nós tínhamos que ter a fé raciocinada, nós tínhamos filhos. Nós tínhamos as crianças em casa, e as crianças não entravam. Não podiam adentrar. Depois,
conversando com o doutor Abrão, não. Pelo menos Dia dos Pais, Dia das Mães, levem as crianças sim. Foi conseguido diante da Secretaria da Saúde e da Diretoria de Pirapitingui, Dia das Mães e Dia dos Pais, as crianças entrarem. Então, essa era a nossa vida. E ali, nós tínhamos que cativar aquelas pessoas. E o que é melhor para se cativar uma pessoa, senão o canto? Só que a gente não ia lá, né, com o evangelho na mão, falando de espiritismo, porque a maioria deles era ateu. Depois de tanto sofrimento, Deus é nada. Aí, um bando de jovens meio doidos resolveram aprender todas as músicas sertanejas da época, que na época não era sertaneja, era caipira mesmo. E aprendemos todas as músicas. E aí, a gente foi indo para Brasília, fomos indo para Minas, fomos indo para o Maranhão, fomos indo para o Paraná, fomos indo para o Rio Grande do Sul, todos na mesma condição de necessidade de amor. Hoje, o que era... Quando nós adentramos Pirapitingui, tinha uma base de 4.000 pessoas, moradoras de Pirapitingui, que não saíam de lá. Hoje, tem 300 pessoas morando. Porque eles não podem ser jogados na rua. Eles não pediram para ir para lá. Vão ficar com eles até eles morrerem. E as visitações ainda continuam. Não com o nome de Caravana da Fraternidade Jesus Gonçalves. Grupos espíritas se reúnem no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto domingo do mês e até no quinto domingo do mês e vão visitar Pirapitingui, como vão visitar Santo Ângelo também, que está mais próximo de nós. Mas tudo isso, hoje já, com o aval do Ministério Público, do Ministério da Saúde. Dando a medicação, tratando com decência o portador de hanseníase. Então, quando tiver alguém lá na sua casa, esse tio é esquisito, aquela prima, ela tem umas coisas, e não, ela nem aparece em casa, ela mora longe, a gente nem sabe onde ela mora. Vai procurar, gente. Vai procurar que tem uma história aí. Eu tinha um paciente que morava, ele era de Tiradentes, em Minas. Aí, um dia, conversando com ele, nós tínhamos ido para Tiradentes. E em Tiradentes, nós soubemos, através do seu Walter, que era ele que fuçava as coisas, né? Que tinha o dono de uma loja de doces, ele e a esposa. Ele era portador de hanseníase e ela não, mas ninguém na cidade podia saber disso. E nós fomos lá e comemos o doce do seu Nelson e trouxemos para casa o doce do seu Nelson. E aí ele falou assim, este meu paciente em cadeira, falou assim, sabe, eu tenho um tio que mora em Tiradentes. É verdade? Ele tem uma loja de doce lá. Ah, é? É, mas aquele meu tio é muito esquisito, porque aquilo, ele nunca vai em festa. Eu, desde criança, que eu não o vejo, mas eu sei que ele mora em Tiradentes. Mas é engraçado, ele saiu de casa muito novo e nunca mais voltou. E não era eu que ia dizer para ele que o tio dele era portador de hanseníase. Não é? Então, nisto tudo, a gente vê que Jesus não veio à toa. Ele veio nos libertar. Nós é que ouvimos histórias, nós é que não vamos atrás da fé raciocinada, nós somos comandados. E a gente tem que aprender a raciocinar por conta própria. Ah, isso daqui existe? Vamos lá e vamos ver. Vamos saber das verdades que o Cristo nos colocou. E é com isso
que eu agradeço a oportunidade de falar na noite de hoje. Tenho certeza que seu Walter, que dona Cláudia, que dona Lígia, seu Nelson, Marchiori, estão todos aqui presentes, nos envolvendo, nos fortalecendo e relembrando que a gente, querendo ou não, também tem as nossas marcas. Muito obrigada a todos.